Vamos falar sobre o Enem. O Enem, todos nós sabemos, é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Não apenas para a área pública, mas também nas universidades e faculdades, instituições particulares de educação. Nesse ano de 2020, cerca de 5 milhões de jovens e adultos estão procurando, a duras custas, se preparar para enfrentar a nova edição do Enem. O Enem, ele foi criado no governo FHC, ainda como uma avaliação do ensino médio, e depois evoluiu muito no período dos governos Lula e Dilma, para que se transformasse, com aprimoramentos vários, no principal mecanismo de acesso à educação superior. É uma grande conquista da sociedade brasileira, e hoje praticamente todas as principais universidades públicas no Brasil usam a nota do Enem, e as instituições particulares usam as classificações do Enem, inclusive para concessão de bolsas, para concessão de crédito educativo, enfim. É um sistema bastante complexo e uma grande conquista. Bom, nós estamos vivendo o momento, o tsunami da pandemia. E esse tsunami, essa pandemia, que levou à paralisação de praticamente todas as atividades educacionais, nas escolas de ensino médio, educação básica no Brasil, e mesmo atingindo as instituições de educação superior, assim mesmo como os cursos preparatórios, os cursinhos, enfim, está tudo parado, tudo duramente afetado por essa pandemia e pelo sistema necessário de isolamento social. Bom, só que esse problema dessa paralisação, desse choque, desse tombo, ele não atinge a todos de forma igual, ele atinge de forma desigual. Aqueles que têm condição de ter acesso a computador, a internet em alta velocidade, que têm tranquilidade para estudar em casa, enfim, que têm uma rede de apoios, continuam a se preparar, continuam a estudar. E o que não acontece com grande parte desses jovens e adultos que ainda pertencem a estratos populacionais de renda muito mais baixa e com muito piores condições, não apenas de acesso à tecnologia para atividades educacionais à distância, mas também com condições de vida muito mais precárias, em habitações que passam a ficar superpovoadas, com má alimentação, com desafios de toda a espécie e que, portanto, com grandes dificuldades de enfrentar, em pé de igualdade, que nunca tiveram, mas enfrentariam com dificuldades ainda maiores essa disputa por vagas e colocações nas instituições de educação superior do nosso país. Bem, praticamente todas as instituições mais importantes na área federal já se posicionaram, os reitores se posicionaram, ouvidos os conselhos universitários, pelo adiamento do Enem. Eles sabem que isso é importante e terão condição de administrar esse tempo a mais que possivelmente o ano letivo de 2021 levará para ter início. Então, sabem administrar e têm preocupações em relação à justiça, à igualdade, ou pelo menos minimizar e mitigar a enorme desigualdade que afeta os que estudam, os que se preparam para a educação superior no nosso país. Nesse instante, o provocador mor, aliás, o segundo provocador mor, que o primeiro é o seu chefe, o Bolsonaro, mas esse ministro da Educação, o Weintraub, um tosco, um despreparado, usa exatamente essa questão do Enem, insiste na manutenção do calendário do Enem para fazer mais uma vez uma provocação à sociedade brasileira. E vai ignorando os apelos de todos, os conselhos estaduais de educação, o CONSED, que representa os secretários de educação estaduais de educação de todo o Brasil, os estudantes que têm se posicionado pelo adiamento do Enem. Então, o Enem precisa ser adiado,
para preservar uma instituição que é cara, é preciosa para o sistema educacional e social do nosso país. Então, vamos forçar, né? Eu espero que a luta continue a se avolumar e que finalmente nós possamos dobrar pela nossa força e nossa mobilização esse provocador profissional que é o ministro da Educação, e que o Enem seja efetivamente adiado esse ano para que as condições sejam minimamente favoráveis para a participação de todos.